Sejam todos bem-vindos. Você já parou para pensar por que cai a chuva? Por que o vento sopra suave sobre os nossos cabelos? Por que o sol nos aquece? Por que Abraão deixou a sua terra, deixou seus parentes e foi para uma terra distante que Deus lhe prometeu e que ele não conheceu? Por que Moisés deu continuação a essa promessa, capacitado por Deus, guiou o povo pelo deserto, levando para a terra prometida? Porque Deus capacitou Davi diante de Golias? Porque Deus protegeu Davi durante toda a sua vida, em todas as perseguições que Davi sofreu? Porque Deus enviou Jesus para nos salvar? Permitiu que seu filho viesse, vivesse, morresse, morte de cruz e ressuscitasse? Eu acredito que seja por amor. Uma palavra que define praticamente toda a Bíblia. Toda a ação de Deus para conosco foi moldada através do amor. Mas esse amor, como defini-lo? Existe uma forma correta? Tem como definir o amor? Algumas pessoas dizem simplesmente que amam certo tipo de comida. Por exemplo, amam peixes. Mas para que esse amor seja saciado, é preciso pescar, matar, cozinhar e comer para saciar esse amor. Então, não é um amor, é um gostar demasiado. Outro tipo de amor que existe é o amor entre dois jovens. É um amor que une os dois através de um relacionamento. Quando um vê no outro a capacidade de satisfazer os seus desejos. Desejos pessoais, desejos sentimentais, desejos afetivos, desejos mais íntimos. Essa outra pessoa também vê dessa mesma forma. Então, formam-se um casal e passam a se amar. Um amor que sim, pode desenvolver um amor de doação, mas a princípio é um amor egoísta, é um amor que eu quero para mim. Eu quero essa esposa, ela quer esse marido e de repente, com o relacionamento, sim, desenvolve uma forma boa de amor. Outro amor que nós temos é o amor pelos nossos amigos. Nós desenvolvemos esse amor através da afinidade, através do nosso relacionamento com essa pessoa. Pode ser um amigo de trabalho, um amigo de futebol, uma pessoa que você simplesmente encontrou na rua, começaram a conversar, uma pessoa que tem os mesmos valores morais que você, uma pessoa da sua igreja. Então vocês começam a conviver, começam a desenvolver um relacionamento de afinidade, de sentimento. Esse é um tipo de amor. É um amor puro também que sentimos pelos nossos amigos, mas um amor desenvolvido por nós. É um amor que pode acabar numa desavença, em uma decepção. A amizade pode simplesmente acabar, esse amor deixar de existir. Outro exemplo, amor entre família. O amor que sentimos pelo nosso tio, pelo nosso primo, pelo nosso avô, pelos nossos pais. É um amor que sentimos por pessoas que nós não escolhemos. Família não se escolhe. Quando você nasce, você já tem tio, você tem pai, mãe, avô, irmão. Essas pessoas já fazem parte do seu grupo sanguíneo, é afinidade familiar. Você ama essas pessoas por essa afinidade. Não dá para escolher quem você vai amar como parente. Talvez um parente distante que tem muito tempo que você não vê, quando você o encontra, vocês têm aquele sentimento de amor. Ou um tio que você não conhece, quando alguém te apresenta, esse é o seu tio, aí você já tem um sentimento formado por essa pessoa. É um amor que sentimos familiar. Vou falar também do amor que é o mais importante, o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor que Deus tem por nós, um amor tão grande a ponto de enviar seu único filho, permitir que Jesus viesse na terra como homem, simples, humilde, que desprendeu de todos os privilégios que tinha como Deus. Jesus veio ao mundo para servir. Jesus, com os poderes que tinha de Deus, que disse ao paralítico, levanta, que disse ao cego, enxerga, que disse ao mar, acalme-se. Esse Jesus não usou esse poder em benefício próprio. Poderia muito bem ter impedido a sua prisão, poderia muito bem ter impedido a sua perseguição, mas por amor não fez. Jesus nos deu também um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como amar ao próximo como a nós mesmos? A Bíblia traz alguns exemplos. Um exemplo mais, que eu acredito que seja um dos mais importantes, mais significativos para nós, é o do bom samaritano.
Esse homem estava passando à beira do caminho e viu um homem caído, ferido, necessitado de ajuda. Ele não pensou quem era, um homem de família, se era um malfeitor. Ele simplesmente viu a necessidade daquela pessoa e parou para ajudar. Talvez esse samaritano nunca mais visse esse homem. Como eu vou amar uma pessoa que eu vi por um momento pequeno? É possível? É possível através das nossas obras, é possível através do que vamos fazer para essa pessoa. Esse homem samaritano, ele não preocupou com o seu tempo, ele não preocupou com o seu dinheiro, ele preocupou com a necessidade daquela pessoa que estava caída à beira do caminho. É um exemplo que nós temos de amor ao próximo. Talvez ele nunca mais veria aquele homem. A Bíblia não nos conta essa história. Ele não sabia, nós através da história, sim, que era um viajante que foi roubado e espancado por malfeitores. Esse samaritano não sabia disso, mas mesmo assim desprendeu de seu tempo e ajudou a esse homem. São exemplos que nós temos de como amar ao próximo. Podemos amar o nosso próximo através das nossas ações, através do nosso trabalho. Por exemplo, você trabalha na construção civil, você faz um trabalho com amor e dedicação, você está entregando o seu trabalho para uma outra pessoa. Você está amando o seu próximo através do seu trabalho. Você faz com bem, com satisfação, você está agradando, você está honrando ao Senhor através do seu trabalho. Vou contar uma historinha rapidinho aqui. Certo homem chegou perto de Martinho Lutero e perguntou a ele, esse homem era recém-convertido, perguntou, Lutero, o que eu posso fazer para agradar, para amar mais a Deus e ao meu próximo? Lutero parou, pensou e perguntou, qual o seu ofício? Ele respondeu, sapateiro. Lutero disse para ele, faça um bom sapato, venda por um preço justo. Essa é uma forma que nós temos de amar ao próximo, entregar o nosso tempo, entregar o nosso trabalho de forma calorosa, de forma amorosa. Fazer o nosso trabalho com dedicação é sim uma forma de amar ao próximo. Fazer um trabalho com dignidade, com respeito, isso sim é uma forma de amar ao próximo. E como amar a Deus sobre todas as coisas? Foi por isso que fomos criados. Qual o fim principal do homem? Amar a Deus e glorificá-lo para sempre. Toda criança que foi criada no berço evangélico, na minha religião pelo menos, passou pelo breve catecismo. Essa é uma das primeiras perguntas. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é amar a Deus e glorificá-lo para sempre. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mas como amar a Deus de todo o meu coração? O coração é uma das partes mais profundas do ser humano. É nele que definimos quem somos. Ele nos define como ser, como nós seremos. Então, para amar a Deus com o nosso coração, já não seremos mais nós quem governaremos o nosso coração. Todo o nosso desejo, nossa fé, sentimento, decisões, serão tudo submetidos ao Senhor. Teremos sentimentos, teremos dores, tomaremos decisões, mas nós temos que tomar essas decisões de acordo com a palavra do Senhor. É tomar decisões baseadas no que está escrito nas Escrituras. Essa é uma forma de amar a Deus com o nosso coração. Dessa forma, amaremos a Deus de todo o nosso coração. Amar a Deus de toda a nossa alma é sujeitar a Deus todo o nosso desejo, pois é na nossa alma que desejamos bem ou mal. Lá decidimos se vamos tomar o caminho da direita, se vamos tomar o caminho da esquerda, se vamos ser uma pessoa do bem, se vamos ser uma pessoa do mal. É também lá na nossa alma que o pecado apresenta suas cobiças, apresenta suas tentações. Se formos submissos e termos uma vida perante o Senhor, teremos sentimentos puros, sadios, teremos consciência plena dos nossos caminhos. Sentimento, medo, ansiedade, trauma, mas esses sentimentos negativos, eles não vão nos dominar, porque a nossa alma será nutrida por Deus. Jesus nos prometeu que enviaria um Consolador. Ele enviou o Espírito Santo, é quem está em nós. De vez em quando nós vamos fazer alguma coisa, vem um pensamento maldoso. Por exemplo, quando alguém faz uma barbeiragem no trânsito, a vontade às vezes é de falar alguma coisa, ou de gritar, ou de buzinar. Mas logo em seguida não fazemos. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor age em nós. Amar a Deus de todo o nosso entendimento. O que é entendimento? O entendimento é o que sabemos, é o que temos na nossa mente.
pois é na mente que decidimos sobre as habilidades afetivas, tanto para o bem quanto para o mal. Portanto, temos que tomar decisões que glorifiquem a Deus e não causem tristeza ao Espírito Santo. É termos conhecimento e saber, através desse conhecimento, qual a melhor atitude a tomar. É com o entendimento que nos esforçamos para entender e aprender sobre a palavra de Deus. Como eu vou entender a palavra de Deus? Eu vou estudar a Bíblia. A Bíblia se renova. Ela nunca, você nunca viu alguém falar que a Bíblia está ultrapassada. A Bíblia sempre se renova. Você pega um texto que foi escrito há 2000 anos, parece que ele foi escrito para você hoje. Esse texto diz diretamente a mim, esse texto foi escrito para mim hoje. Nossa, a mensagem hoje foi tão boa, parece que estavam falando, sim, estava falando com você. Deus fala conosco através da sua palavra. Então é com esse entendimento, estudando a palavra do Senhor, tendo esse entendimento e usando esse entendimento para decidir na nossa vida. Dessa forma, amaremos a Deus com o nosso entendimento. Vou contar uma história. A história de um advogado norte-americano que vivia no estado da Flórida. Esse homem era bem sucedido, tinha posses, uma bela família, esposa, 4 filhas e um filho. Esse homem também era um homem temente a Deus. Esse homem levava uma vida boa, uma vida tranquila. Certo dia, num dia comum do seu trabalho, ele recebeu a notícia de que seu filho estava com muita dor de cabeça. Como um bom pai, correu para casa, pegou o filho e levou no hospital. Os médicos nenhum puderam fazer nada, não descobriram o que seu filho tinha e a criança veio a falecer. Esse homem, tomado de pranto, de dor, ele agradeceu a Deus por ter permitido que por 4 anos seu filho convivesse com eles. E seguiu a vida, o tempo passou, um belo dia, um incêndio assola o estado da Califórnia, e justamente na região onde esse homem morava. Ele foi para casa, quando ele chegou em casa, a sua casa estava toda tomada por incêndio, apenas a sua esposa e suas 4 filhas estavam lá de fora. Ele agradeceu por nada ter acontecido com elas, e tão logo foi ajudar os seus amigos, os seus vizinhos, a resgatar um pouco do que podia ser resgatado. Beleza, passou certo tempo, esse homem se estabeleceu novamente e resolveu fazer uma viagem com sua família, uma viagem de férias. Essa viagem eles iriam de navio até Nova York. Compraram as passagens, no dia do embarque, o imprevisto do trabalho não permitiu que ele embarcasse com a sua família. Ele disse para sua esposa: vá você com nossas filhas e muito breve estarei com vocês. E assim elas foram. Em dado momento da noite, ele recebe a notícia fatídica de que aquele navio havia naufragado, com mais de 300 pessoas a bordo, e apenas 90 pessoas teriam se salvo. Então, tomado de angústia, de sofrimento mais uma vez, por mais uma perda, sem notícia, ele recebe um telegrama de sua esposa: salva, porém só. Esse homem sofreu muito porque ele percebeu logo que as suas filhas não teriam sido salvas. Tomado de muito sofrimento, respondeu a sua esposa que estava indo ao encontro dela. Embarcou no primeiro navio e pediu ao comandante: quando estivermos passando na região do naufrágio, gostaria muito que o senhor me avisasse. Chegando nessa região, o comandante avisou ele em determinado momento que estavam passando sobre a região do naufrágio. Esse homem correu para a borda do navio. Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu já tinha certeza do que ia acontecer. Tomado por desespero e dor, esse homem iria pular do navio. Não, esse homem chegou a bordo do navio, debuçou, olhou e disse as seguintes palavras: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu estou. Esse é um grande exemplo de desprendimento. Esse homem deixou um exemplo de amor incondicional a Deus. Naquele momento de dor e sofrimento, por nenhum momento ele questionou por que, Senhor. Ele louvou e glorificou a Deus, dizendo que não amava mais a sua família do que amava ao Senhor. Dessa forma, ele mostrou para nós e deixou como um exemplo, tanto de vida quanto o hino que foi composto. A nossa igreja conhece e canta o hino, é um hino muito bonito, e aposto que a maioria das pessoas que canta não sabe que por trás desse hino maravilhoso existe uma história de dor, existe uma história de sofrimento e existe também uma história de amor incondicional a Deus. Esse é um bom exemplo de amor a Deus.
Outro bom exemplo é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de conhecer Jesus, era um homem de posses, era um homem de status, de posição em meio aos judeus. Quando Paulo se entregou a Cristo, ele perdeu amigos, ele perdeu títulos, ele perdeu o apoio que tinha dos judeus, perdeu praticamente tudo. E pouco mais tarde, Paulo perdeu uma das coisas mais importantes que nós temos, que foi a liberdade. Mas por nenhum momento Paulo negou a Cristo. Paulo abriu mão de todos os seus status, de todas as suas posses, seus bens, tudo que tinha, em favor do Evangelho. Paulo não negou Jesus. Ele poderia sim ter negado a Cristo pouco tempo depois e recuperado todo o seu status, mas não. Por amor ao Evangelho, Paulo negou. Graças a Deus, as cartas dele são um norte para a nossa igreja. Paulo também fala sobre o amor no seu livro de Coríntios 13. Ele é um texto muito bonito que ele fala sobre o amor. Ele fala que o amor é benigno, o amor é sofredor, não é invejoso, não busca o próprio interesse, não folga com a injustiça. Ele colocou o amor como um dos maiores dons, o dom supremo de Deus. Tanto é que no finalzinho ele disse: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes, porém, o mais importante é o amor. Que seja um bom exemplo, que sirva de exemplo, como vem servindo de geração em geração para nós. De vez em quando recebemos mensagens através de vídeos ou através da própria igreja, são mensagens que falam muito profundamente conosco. Essas mensagens falam de amor, essas mensagens falam de entrega, essas mensagens falam de amor ao próximo, essas mensagens falam de amor a Deus. Que possamos humildemente seguir o caminho que Paulo, seguir o caminho que Jesus, até o exemplo desse advogado, são exemplos bons a seguir, exemplos de amor ao próximo e amor incondicional a Deus. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.